foto minha na Focus, né? Enfim, contando um pouquinho da minha trajetória. E daí eu tive muito direct, eu não consegui responder todo mundo, mas as grandes perguntas, as repetitivas foram: quantas horas você estuda, como é que é seu planejamento e tal, você estuda todo dia? E eu vou responder isso hoje, como que eu funciono e como eu já funcionei e como funciona hoje pra mim. Quando eu parei realmente de trabalhar para estudar, que foi em 2017, eu estudava muito, eu estudava cerca de 10 horas por dia. Mas por quê? Porque eu tava com um bom dinheiro guardado, eu tava tranquila, eu só tinha essa responsabilidade de estudar. Então eu pegava às 8 horas da manhã, às vezes parava meia-noite, vendo a aula, botava a velocidade 2.0, fazia questões, fazia a resolução de questões e quase deu certo, tá? Tanto que Santa Catarina fiquei por poucas questões, Rio Grande do Sul realmente teve uma falha muito grande. Mas depois que eu comecei a fazer, né, alguns trabalhos eventuais e temporários, assim, para juntar um dinheiro, a minha rotina de estudos, ela reduziu. E hoje eu vou falar um pouco mais como é a minha realidade. Então eu já tive esses dois perfis, esse perfil de estudar muito pra caramba, 8, 9, 10 horas, quantas horas dava, né? Esgotar mesmo, chegar no esgotamento mental. E hoje eu tenho uma rotina um pouco mais tranquila. Hoje, assim, gente, tem dias que eu estudo bastante, tipo, bastante não, tá? Eu não voltei mais essa rotina de 8, 10 horas de estudos porque eu tenho outras atividades. Então, isso é inviável pra mim. Então, assim, o dia que eu estudo bastante, eu estudo uma média de 4 horas, tá? Mas 4 horas com uma certa qualidade. Então, assim, faço questões, vejo uma aula, faço resumo, reviso o resumo. Então, assim, tem dias que eu estudo 2 horas e tem dias que eu não estudo. Não estuda, Priscila? Não, tem dias que não estudo. Tem dias que não dá, gente. Tem dias assim, ó, que teu esgotamento mental tá, tipo assim, zero. Se você vê uma aula, você parece que não vai absorver nada. E quando eu tô nesse dia, ou eu não faço nada mesmo, ou eu dou uma olhadinha nos editais, organizo a minha agenda, de repente faço algumas questões, mas assim, não fico, leio, né, leio artigo, artigos não, leio a lei seca, que é uma coisa que pra mim não me pesa muito, então eu dou uma lidinha numa lei seca, faço dessa maneira. E tem dias que realmente eu não faço nada, que eu descanso a mente, porque isso também é importante, sabe? Um dia que você não quer. Essas últimas 2 semanas realmente eu não tenho estudado praticamente nada. Eu fiz a prova da PC Paraná, sim, por curiosidade, vi a revisão, mas como os concursos que eu pretendo fazer ainda não estão abertos, né? Não estão com edital em eminência, tirando a PRF, eu me dei um pouco de descanso, porque eu também tô precisando resolver algumas coisas particulares e eu me dei no caso, essa folga por um tempo, tá? Isso também é viável, tá, gente? Eu vi muita gente, tá, da minha vida passar e, tipo, indo pro carnaval, fazendo essas coisas assim. Carro tudo molhado. Meu carro molhou todinho. E porque descansou, porque deu um tempo pra cabeça mesmo. Só um minutinho, moço. 30 dá comum. 30 comum. 30 comum. Uhum. Deu um descanso pra cabeça e isso também é viável. Tipo, sexta-feira teve o Black. Eu fiz essas coisas que eu tinha que fazer, que pra mim eram importantes. Hoje eu tô dando uma descansada. E segunda-feira eu volto aí pro edital da PRF. PRF eu tô começando de uma maneira um pouco mais diferente. Eu tô começando pelo trânsito, porque a base das outras matérias eu tenho, então eu já vi algumas aulas de trânsito, resolvi. E tô esperando o edital. Qual é a minha estratégia pra PRF? É resolver questões. Débito. Não, aqui eu fazendo uma gravação, moço. Só um minutinho, gente, que eu tô... Feito. Não quer saber? Não, não precisa. Tá, já tá pronto. Ah, tá. Então, assim, planejamento eu acho que é muito importante. Eu nunca estudo várias matérias. Eu estudo geralmente matérias diferenciadas. Então, um dia português e constitucional, no outro dia penal e administrativo, no outro dia
matemática e informática, nunca matérias afins. Obrigada. Tá. Nunca matérias afins, porque isso faz com que a gente, né, esgote bastante a nossa cabeça, né? Então, por exemplo, se eu estudar de constitucional e administrativo são similares, então pode ser que eu me confunda em algumas coisas. Vou dar um exemplo. As leis orgânicas, né? Então, por exemplo, os estatutos. Então, assim, tem estatutos, tá? Por exemplo, a 8.112 diz que não pode ser aberto novo concurso, chamar novos, né, candidatos, se tiver ainda pessoas aprovadas, né, no edital anterior. Já a Constituição não tem esse tipo de vedação. Então, se você estudar a Constitucional com a 8.112 no mesmo dia, talvez aquilo te confunda, né? As leis orgânicas, quando você pega os estatutos dos servidores, né, de alguma determinada região, tem algumas coisas muito diferentes. Então, vale, quando você for estudar a parte de legislação específica, você estudar outra matéria, então matemática, uma coisa que não te confunda. E daí, por exemplo, geralmente assim, quando tem algumas dúvidas, eu coloco ali, na Constituição é assim, ou na lei tal é assim, na lei tal. O que acontece? Por exemplo, para Santa Catarina, tem a legislação, a Constituição de Santa Catarina, né? O Estatuto, né, dos servidores de Santa Catarina e a Constituição, e tem o regime jurídico lá dos servidores penitenciários, e tem várias coisas diferentes, tá? E daí que eu coloco, como é que tá, divido a folha e boto assim, na Constituição é isso, no Estatuto é isso, no regime jurídico é isso. Por quê? Pra gente, né, ter um maior controle e visibilidade pra não errar aquilo. Então é mais ou menos assim que é a minha rotina. Eu espero ser nomeada agora em dezembro, tá tudo certo a princípio, programando aí minha mudança de cidade, algumas mudanças na minha vida, então até por isso que não estou estudando tanto. Saiu ontem uma notícia que a PRF deve abrir também um edital em 2019, que é o que eu vou me preparar mais. Farei esse de 2018, mas farei o de 2019. Acredito que bem mais preparada, bem mais madura. E é isso, gente. Beijo!